Bom dia, muito bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Essa é a nossa aula semanal número 47. Essa aula acontece toda quinta-feira, às 11 da manhã. Eu faço para instrutores de Pilates e também para gestores de estúdio que querem ter o domínio técnico e padrão de atendimento que encanta e fideliza os alunos. Na aula de hoje, eu vou falar dos 5 maiores desafios do Pilates em grupo, né? Você que dá aula de Pilates em grupo e como é que a gente lida com esses desafios, né? Por que eu resolvi falar desses desafios? Porque são as 5 coisas que eu mais ouço ali os instrutores se queixarem nas consultorias, nos cursos, tá? E também essas queixas, esses desafios se repetiram na caixinha de pergunta que eu coloquei ontem no Instagram, tá? Então, realmente são grandes desafios e eles acontecem muito, são bem comuns. E aí, logo de cara, já vou falar aqui que o primeiro desafio dessa lista é como é que eu corrijo todos os alunos. Estou lá no estúdio, e aí cada aluno está num aparelho diferente, tá? Como é que eu vou corrigir todos os alunos? Será mesmo que é possível se eu estou ali com o estúdio com 4, 5 alunos, né? Tem estúdios que trabalham assim com muita gente. E teve uma pessoa que falou isso na caixinha lá no Instagram, que dá aula para 5 pessoas em equipamentos diferentes ao mesmo tempo, tá? Então, logo de cara a gente tem que ter noção, ter consciência de que existem erros que são muito comuns nos alunos que a gente atende, né, no nosso público. Eles acontecem bastante. Então, por exemplo, os alunos tendem muito a desorganizar a cintura escapular. Então, vou observar logo essa questão dos ombros encolhidos na direção da orelha, né? A cintura pélvica. Tem exercício que exige que eu esteja com essa cintura bem encaixada, bem neutralizada, tá? Bem estabilizada. Já tem outros exercícios que pede que a gente mobilize essa pelve em flexão, né? Fazendo o round ou a curva C, tá? Tudo vai depender da proposta do exercício. Tem exercício que a gente tem que mobilizar, tem exercício que a gente tem que estabilizar, mas os alunos tendem a ter mais dificuldade nessas regiões, cintura escapular, cintura pélvica. Erro comum que você já tem que bater o olho, já esperar que esse aluno vai errar isso, então você já bate o olho no lugar certo. Crescimento axial, o alongamento axial, essa coisa de crescer a coluna, tem exercício que, na verdade, todos os exercícios do Pilates a gente tem que ter um crescimento axial, seja com a coluna ereta, uma postura ereta, ou seja naquela postura do round, que é uma coluna curvada em flexão, mas mesmo assim não é se achatando. Então, é muito comum o aluno perder esse crescimento axial. Então, já fica de olho, ombros encolhidos, tá? Cintura pélvica ou instável ou com rigidez na hora que você precisa que ela mobilize, tá? Crescimento axial, né, a coluna. E se a gente for falar também agora dos membros, no membro superior, o punho, a gente tem o aluno quando tem que realizar exercício contra a tensão das molas, e essa força, essa tensão das molas faz com que o aluno desalinhe o punho, geralmente em flexão, tá? Às vezes, quando tem exercício que ele vai precisar manter ele neutro contra uma força da mola, uma tensão que está puxando em extensão, mas ele tem que manter neutro, tá? No caso dos membros inferiores, muito comum o aluno estar lá, por exemplo, deitado em decúbito dorsal e os pés apoiados com o joelho flexionado ali no chão ou no Cadillac e o joelho fica caindo para o lado, não fica alinhado com o pé quando você precisa que ele fique alinhado com o pé. Então, são erros bem comuns. Então, antes de qualquer coisa, antes de começar o movimento, o exercício em si, já busca observar os alinhamentos desse aluno, tá bom? Então, você já procura por isso, que são erros comuns, essas questões que eu trouxe, mas eu preciso alertar vocês para uma coisa. Esse modelo de estúdio, onde cada aluno fica num aparelho diferente, se você atende 4, 5 alunos, é muito improvável, vou ser bem sincero, é muito improvável que você consiga corrigir todo mundo ali bem bonitinho, bem certinho, tá?
Isso serve aí para você que escreveu lá na caixinha, no story, no Instagram ontem, dizendo que atende 5 pessoas em aparelhos diferentes ao mesmo tempo, tá? E eu estou falando sério porque é uma experiência própria minha, que eu já atendi assim nesse modelo de 4, 5 pessoas e até, acredite, até 7 alunos de uma vez só, em aparelhos diferentes eu já atendi. Então era uma bagunça. Gente no aparelho, gente no mat, gente com bola, no TRX, que não é nem acessório de Pilates, né? Cara, uma bagaceira. E aí eu não conseguia corrigir todo mundo, claro. Eu tinha alguns meses só de formado, mas se fosse hoje, mesmo 14 anos depois de formado, ia ser a mesma confusão, porque não tem como corrigir 7 pessoas nesse modelo de aula, cada um em um aparelho diferente, fazendo uma coisa diferente, com um nível diferente, tá? Eu, como um instrutor só, por mais experiente que seja, isso é impossível, tá? Mas, como eu falei que eu ia trazer solução, né, para esses problemas, então vamos lá buscar essas soluções. Existem duas soluções perfeitas, né, para esse tipo de problema, que é a primeira solução, é claro. Hoje em dia eu não trabalho nesse modelo de aula porque eu mesmo escolhi bem conscientemente mudar isso. Escolhi um modelo de aula para que os meus alunos tenham aulas de qualidade, de verdade, e também decidi ter uma qualidade de trabalho para mim, porque dar aula para muita gente em aparelho diferente é muito cansativo, tá? Quem faz isso sabe. E aí, como é que eu faço isso hoje? Se eu estiver no estúdio, onde cada aluno fica num aparelho diferente, eu só dou aula para 2 pessoas. Até 3 pessoas ainda dá para ter uma qualidade razoável de aula, mas eu faço com 2 pessoas, tá? Isso no aparelho, no estúdio, onde cada um está em um aparelho diferente. E a segunda forma é se eu vou dar uma aula de match, onde eu tenho alunos de níveis semelhantes, tá? E todos vão fazer uma mesma sequência de aula, seguindo os mesmos exercícios. Assim eu posso dar aula até para 10 pessoas, se o local tiver espaço para isso. Então é uma sequência igual que todo mundo segue, todo mundo tem um nível semelhante ali de prática, beleza? Ah, Eri, se eu colocar somente 2 alunos por turma no meu estúdio, vai entrar menos dinheiro. Então você vai, claro, aumentar o preço do seu serviço, da sua aula. Se você aumenta absurdamente a qualidade do seu serviço, você tem uma causa muito justa e nobre para aumentar também o preço desse serviço, tá? Hoje mesmo eu ganho muito mais atendendo muito menos gente, tenho muito mais qualidade de trabalho para mim e dou muito mais qualidade de aula para os meus alunos. Só que não basta eu atender 2 pessoas e cobrar mais caro, tá? Mesmo com atendendo só 2 pessoas, eu preciso ter uma excelente condução de aula, eu preciso ter uma excelente didática para ajudar de verdade essas 2 pessoas a evoluírem de verdade, tá? Então, se minha aula for mais ou menos, ninguém vai pagar mais caro para fazer a aula só porque tem menos gente, mas essa aula é mais ou menos, tá? Então, voltando para esse desafio de corrigir o aluno numa aula em grupo, para corrigir com eficácia, fica de olho nesses pontos-chave que eu falei, né? E, se possível, reduza o tamanho da sua turma, tá? Se for cada um aluno em um aparelho diferente. Então, a gente fechou aqui o primeiro desafio de dar aula em grupo, que é corrigir os alunos, beleza? O segundo desafio da lista é os alunos que acabam a sua série e aí falam: acabei, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí já fica você maluco ou maluca aí. Você lá está tentando ainda corrigir o outro aluno que começou, está desalinhando, está fazendo descoordenar o exercício, e o outro ali já acabou e já está acelerado. Então, isso pode acontecer também, até quando você só tem 2 alunos por horário, tá? Então, já anote aí um segredo de 1 milhão. Segredo de 1 milhão, quando você tem um aluno que acaba e para ele não ficar esperando muito tempo, você vai ensinar os seus alunos a manusearem os aparelhos. Manusear os aparelhos. Como assim, Eri? Você vai ensinar seus alunos a
colocar a mola, tirar a mola, pegar a caixa do reformer, botar no reformer, sobe a barra, desce a barra. Aí você pode achar que eu estou de brincadeira, Eri, você está de brincadeira. Sério que você faz isso? Se você fizer isso, você vai estar colocando aí na sua aula de Pilates um princípio que você viu lá no seu curso de formação, só que talvez você nunca tenha entendido de verdade como é que você ia aplicar isso na sua rotina de trabalho, tá? Eu quero ver se vocês sabem que princípio é esse que eu estou falando. Quem que pode me dizer? É, o aluno terminou o exercício, eu não vou deixar ele muito tempo parado esperando entre um exercício e outro, porque eu estou ainda corrigindo um outro aluno. Então, qual seria esse princípio se eu eliminasse esse problema para que esse aluno continuasse a se movimentar sem essa pausa grande? Eu vou tomar uma água aqui, bem devagar, e vamos colocando aí no chat. Deixa eu abrir aqui o chat para ver. Tomar minha água aqui bem devagar. Chegou mais gente aqui. Pertencimento. Eu quero dentro daqueles 6 princípios do Pilates que a gente aprende, né? Concentração, respiração. Aí, alguém falou aqui a fluidez, isso mesmo. Então, se o aluno continua sempre em movimento, eu vou estar colocando em prática aí na minha rotina o princípio da fluidez, tá? Como assim, né? Porque a fluidez a gente às vezes pensa que é só o aluno fazer aquele movimento esteticamente bonito, né, fluido, mas a fluidez também é você ter um movimento que ele não para, uma aula que nunca tem uma pausa grande, tá? É um movimento sempre contínuo, tem uma transição de um exercício para o outro ao longo dessa aula inteira, do início ao fim, tá? Quando você dá aula ali que é só para um aluno, tá? Você consegue manter essa fluidez, essa continuidade, sem precisar que o aluno manuseie o aparelho, tá? Você mesmo pode trocar a mola, pegar a caixa, porque vão ser ali trocas rápidas, porque se só está com esse aluno, então a gente consegue manter essa fluidez, a gente mesmo manuseando o equipamento. Agora, se você tem 2 alunos, 3 alunos, você vai precisar de um comando verbal muito afiado, tá? E ensinar esses alunos também ali a manusearem o equipamento. Então, ensina ele como é que tira a mola, põe mola, como é que sobe a barra do reformer, como é que desce a foobar, tá? E um comando verbal afiado para fazer isso girar sem ter grandes pausas, tá? Então, ensinar o aluno a mexer nos aparelhos, ter um bom comando verbal e você também, claro, dominar o repertório, dominar as sequências. Quanto mais você domina as sequências do método, tá? Para que você, quando o aluno terminar o exercício, você não fique com dificuldade ali para raciocinar ainda qual é que é o próximo passo que você vai, próximo exercício que você vai passar para esse aluno, tá? E você pode estar se perguntando, tá, mas por que que é realmente tão importante eu ter essa aula tão contínua, sem pausa, do início ao fim? Quando a pessoa termina o exercício e fica muito tempo ali parada, isso vai diminuir o nível de concentração, que também é um outro princípio importante do método. E é nessa hora que a mente da pessoa vai fugir dali para qualquer outro pensamento. E Pilates é corpo e mente, não é isso? Vocês não lembram desse princípio, concentração, porque é corpo e mente? Então agora a gente vai tirar tudo isso do papel, da teoria, do livro, porque isso realmente é importante. E se você não conseguir ter essa fluidez, isso é grave para o aluno, tá? Porque no início, o instrutor que está começando agora não vai ter essa habilidade, né, de manter isso girando de uma forma tão fluida, tá? Mas
para o aluno em si não é tão grave, é mais grave para você, instrutor, para o estúdio em si, né? Porque isso vai fazer da sua aula uma aula comum. É o tipo de furo que vai manter você no mesmo patamar de todos os outros instrutores medianos. E o que eu quero aqui de vocês é que vocês encantem e fidelizem os seus clientes. Até mesmo aqueles clientes lá do Total Pass, que a gente sabe que vem, faz uma aula, depois não faz mais, e aquela dor de cabeça. Então, um alto padrão de qualidade na sua aula, tá? Vai fazer com que você encante e fidelize os alunos até mesmo do Total Pass. Então, fechou aqui esse segundo desafio. São 5 desafios principais. Fechamos aqui com o segundo, que é o aluno acabar o exercício e ficar ali muito tempo esperando. E daqui até o final da aula eu vou mostrar uns exemplos também com aqui o exercício. Vou mostrar na tela o exercício para entender um outro desafio, como a gente desbloqueia, um outro desafio que eu vou falar mais para frente, tá? Então agora a gente vai para o terceiro desafio da lista. Deixa eu ver aqui no chat, alguém falou alguma coisa. O primeiro foi corrigir os alunos, tá? André aí que perguntou. Primeiro desafio foi corrigir os alunos quando você está com aula em grupo, tá? De mais de 2, 3 alunos aí. Então agora a gente vai para o terceiro desafio, que é aluno de nível diferente com patologias diferentes. Esse é realmente brabo, esse desafio. Aquele aluno também que tem muito pouca consciência corporal, que vai demandar muito da sua atenção durante a aula ali, que está com um grupo, né? Então, aqui eu volto a dizer, a sua aula, ela não vai ter qualidade com mais de 2 pessoas tão diferentes que exigem tanta atenção, tá? Então, claro, você tem que conhecer bem as sequências, como eu já falei, tem que ter um bom comando verbal para entregar uma aula de qualidade. Isso é obrigatório para você dar uma aula de qualidade. Só que mesmo tendo esse domínio, se você junta 3 pessoas com patologias limitantes, com níveis de prática muito diferentes, é claro que isso vai prejudicar a qualidade da sua aula. Não vamos aqui maquiar a coisa, tentar tampar o sol com a peneira, tá? E aí, no caso das patologias, conheça bem as patologias que os seus alunos têm. Se for algo novo para você, corra atrás, vai estudar sobre essa patologia. E aí, a partir do conhecimento que você tem da patologia, das contraindicações de movimento para essa patologia, aí você vai adaptar uma sequência original de Pilates para eles, sem ter que ficar fazendo fisioterapia no aparelho de Pilates, que isso acontece muito, tá? Tem certas patologias que a gente vai precisar fazer uma aula individual, um a um, principalmente os clientes com patologias neurológicas. Então, eu já atendi no Pilates aluno com sequela de AVC, né, com hemiplegia. Então, não dá para atender uma pessoa com uma patologia neurológica, assim, que demanda total atenção sua, nem que seja uma dupla. Você tem que estar com ele individual. E aí, claro, gente, é o mercado. Você está individual, a pessoa tem que ter um valor mais alto também, tá? E aí, como é que eu faço com os alunos de nível muito diferente? Eles não têm patologia assim limitante, mas um está com um nível muito mais avançado, o outro está muito iniciante, não tem consciência corporal, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou separar por níveis. Antigamente, eu simplesmente juntava qualquer pessoa de qualquer nível numa mesma aula. Hoje eu separo por níveis. Por exemplo, no estúdio, a turma mais recente que eu comecei, que foi na semana passada, são 2 instrutores que vieram fazer aula comigo. Então, não foi coincidência que eu juntei eles dois. Eu avaliei os dois, né, e vi que, além dos dois serem instrutores,
e terem nível semelhante de prática, não é exatamente igual o mesmo nível de prática, mas tem um nível semelhante, e eles não têm patologia que atrapalhe assim o andamento da aula, nada limitante. Então, eu juntei eles dois, tá? Então, eu faço essa seleção. Então, como eu falei, não precisa ter um nível muito igual, porque também você vai ficar muito restrito realmente para formar uma turma. É um nível semelhante, é o caso desses dois instrutores. E aí, quanto à patologia, nesse caso aí dessa dupla de instrutores, um deles tem uma patologia, mas que é assintomática, não causa limitação do movimento, então deu para juntar muito bem os dois nessa turma. Teve uma vez que eu tirei uma aluna, mudei ela de turma, tá? Encaixei ela em outra turma porque ela não acompanhava o ritmo. Ela eram três alunas fazendo aula de match, foi até online nesse caso. Então, três alunas, a idade era semelhante, ali na faixa dos 60 anos, 65 no máximo. E aí, essas três alunas, duas fluíam muito bem naquele mesmo nível de aula básica, só que uma delas, mesmo com exercícios básicos, sentia muita dor só de deitar no chão, porque ela tem uma hipercifose, né? Muito acentuada ali, a cifose torácica. E aí, quando ela deitava no chão, o fato de o deitar no chão abrir o peito dela, assim, retificando mais a torácica dela, mesmo que ela colocasse o travesseiro na cabeça, ela já sentia dor só de deitar. Então, ela realmente não acompanhava aquele ritmo, aí eu conversei no particular com ela, e aí, explicando o motivo, ela entendeu, e aí realmente mudamos de horário e foi muito melhor para ela, a aula de qualidade agora para ela, tá bom? E quanto ao estúdio, eu estou falando aí de duas pessoas por turma, mas você pode trabalhar com qualidade num grupo maior, se você quiser. Vamos dizer, um grupo de cinco pessoas, desde que vai ser uma estrutura específica de estúdio, tá? Não é qualquer estúdio. Desde que você tenha cinco pessoas, e no caso, isso acontece com reformer. É um modelo de aula que é mais comum nos Estados Unidos e na Europa. Se você quer dar aula em grupo maior para cinco pessoas, então você tem cinco reformas para dar aula em grupo, tá? Ou então você faz aquela aula de match. Se tiver a galera de um nível semelhante de prática, não tem dores limitantes ou patologias limitantes, junta essa galera, faz match com cinco pessoas até 10 pessoas, se o local tiver espaço para isso. Então, qual é a sacada aqui? Todos vão fazer uma mesma sequência, tá? Tem nível semelhante, tá? Eles vão poder passar ali. Você como instrutor, vai poder passar uma mesma aula para todo mundo e vão estar fazendo aquelas mesmas sequências. Se você está no estúdio, com cinco reformas, que é um modelo específico de estúdio, não é todo lugar que tem. Então, você dá uma aula de grupo com qualidade em reforma também, tá bom? Então, se a gente voltar lá para aquele modelo, que é o que a gente mais tem aqui no Brasil de uma forma geral, aquele modelo de cinco pessoas em aparelhos diferentes, você vai ter que aceitar essa dura realidade que a sua aula não vai ter um padrão de qualidade, um bom padrão de qualidade, tá? É uma verdade dura mesmo, não vai ter. Por mais cursos que eu sei que existem por aí sobre aula em grupo, em aparelhos diferentes, no curso pode parecer lindo as sequências ali bem ensaiadas, só que aí na realidade, né, tem a expectativa e a realidade. Na realidade é muito diferente. Preciso ser bem sincero aqui nesse ponto, tá? Então fechou aqui esse terceiro desafio, que é da aula em grupo, quando os alunos têm nível diferente, patologias diferentes. Vamos avançar agora para o quarto desafio, que é você dar aula em grupo, quando a pessoa conversa muito, os alunos conversam muito entre si. Alguém colocou na caixinha ontem, lá no Story, que tem duas alunas que conversam demais e que percebe que a terceira aluna não gosta
dessa conversa paralela, que desconcentra, tá? Que atrapalha. Então, essa é uma situação realmente delicada, que pode fazer até com que essa terceira aluna aí vá embora e saia do estúdio. Então, como é que a gente vai regular isso sem ser uma pessoa chata, uma professora, um instrutor chato, sem ter que estar pedindo para fazer silêncio, que é delicada a situação, eu sei. E aí, a solução é que você tem que falar mais do que todo mundo, tá? Na minha aula, quem mais fala sou eu, pô. Sou eu que falo mais. Como é que eu falo mais? Olha para o umbigo, puxa o estômago, cresce a coluna. Eu não paro de falar a aula inteira. É comando verbal do início ao fim, cara, tá? Então, dessa forma que eu faço, o que é o ideal de um professor de Pilates, você está o tempo todo dando comandos, essas alunas elas não vão ter chance de conversar muita coisa. Eu tenho alunas que gostam de conversar. Opa, minha câmera deu problema aqui. Deixa eu ver. Voltou? Ixi, peraí que foi para outra câmera aqui que a qualidade ficou ruim. Peraí que eu vou trocar o local aqui para ver se pega essa câmera do outro lado. Segura aí. Deixa eu ver se pega aqui agora. Opa, a imagem é meio embaçada agora, né? Ah, voltou. Voltou. Então, ó, como é que eu estava falando? Então, comando verbal. Pessoa que as alunas que gostam de conversar muito. Você tem que dar bastante comando verbal. Beleza. Eri, você não tem aluno que gosta de conversar? Tenho sim, claro. Até mesmo em aula individual, que não tem outro aluno para conversar, as alunas gostam de conversar comigo. Só que aí eu deixo elas conversarem antes da gente começar a aula, né? Ali até uns 5 minutos de bate-papo. A gente não vai ser um robô, aquela coisa militar demais, né? A gente conversa no início, no fim da aula também, depois que acaba, mas começou os exercícios, é pá, direto, comando verbal um em cima do outro, tá? E aí as alunas não têm chance de conversar muita coisa, beleza? Então, você que passa esse perrengue, um aluno que conversa muito, trabalha esse comando verbal e você não vai precisar ser chato nem pedir para ficar fazendo silêncio durante a aula. Então, essa foi a solução para esse quarto desafio, que é da aula em grupo, que são alunos que conversam muito. Põe aí no chat quem tem aluno que gosta de conversar demais e que já ficou a situação um pouco desagradável aí para a turma, às vezes até para você também, não consegue nem dar aula direito. E agora a gente vai para o quinto desafio dessa lista. O quinto e último desafio. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo bem legal de exercício para esse quinto desafio, que é justamente sobre a dificuldade de evoluir a dificuldade dos exercícios, principalmente quando está nessa situação de aula em grupo. Então, é um pouco mais complexo, tá? Muitos instrutores me falam dessa dificuldade de não conseguir evoluir a dificuldade dos exercícios. Então, vamos considerar aí que você tem uma turma de no máximo 3 alunos em aparelhos diferentes, vai lá, e aí você tem que entender o seguinte, cara: o sistema que o Joseph Pilates criou é um sistema de tamanha engenhosidade, só que a gente não tem muito acesso em qualquer curso que a gente costuma fazer. É um sistema de tamanha engenhosidade que cada exercício, cada sequência, ela ajuda na preparação de um outro exercício mais difícil, de uma outra sequência mais difícil lá na frente. A escolha certa de um aparelho também vai ajudar muito nisso. A escolha certa de um aparelho vai ajudar a preparação para um exercício mais difícil. A forma que Joseph usava os seus aparelhos era muito intencional para que você aprendesse a integrar o seu powerhouse, que é ali um coração do método. Então, ele fez de uma forma muito intencional para que você aprendesse a integrar o powerhouse com seus braços, com suas pernas.
E ele tinha esse propósito de aumentar a consciência corporal, aumentar a sua força integrada, powerhouse com membros, com braço e perna, e aumentar sua flexibilidade para que você conseguisse fazer um exercício lá na frente, mais difícil, que fosse exigir toda essa integração de força, de flexibilidade, de mobilidade. Então ele planejou tudo muito bem através do uso inteligente do sistema de aparelhos e do sistema de exercícios, tá? É uma pena que não se tem acesso, é, na maioria aí dos cursos, você não vê isso, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora, como eu falei, um exemplo simples de como dois exercícios básicos, vamos pegar um exercício básico de Cadillac, como é que eles poderiam ajudar para um exercício mais difícil no Reformer. Então, vamos pegar esse exemplo de dois exercícios ali do Cadillac, o que vai me ajudar para o Reformer. Então, no Reformer, pensa no exercício desafiador no Reformer, que é o backstroke. Se você não lembra qual é o backstroke, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, exercício de nível intermediário, mas que é desafiador. Não dá para o aluno executar o backstroke no Reformer com segurança, se ele não entende como é que ele vai lidar com a tensão das molas através do seu braço, se ele não consegue estabilizar a cintura escapular, se ele não consegue estabilizar a cintura pélvica, porque vai envolver uma alavanca de perna, uma alavanca de braço, e esse centro tem que estar bem estabilizado, integrando braço, perna com ele, tá bom? Então, antes da gente introduzir o backstroke, que eu vou mostrar daqui a pouco, você precisa ensinar para o seu aluno a integrar os braços com o Powerhouse, nessa série básica do Arm Series, no Cadillac. Eu preciso ensinar para o meu aluno, antes do backstroke, preciso ensinar ele a integrar também as pernas com o Powerhouse, né, estabilizando a sua cintura pélvica. E eu faço isso com o Cadillac, com a série Leg Series, com a Leg Series no Cadillac. Então, só depois que o aluno faz essas duas séries muito bem no Cadillac e também faz um 100 bem feito no Reformer, aí a gente vai lá e coloca ele para fazer o backstroke. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Daí vocês botam no chat se estão conseguindo ver essa tela aí, tá bom? Espera aí. Cadê o compartilhamento? Vou compartilhar aqui essa tela de cá. Compartilhando. Que estão vendo aí? Aqui eu falei, bota aí no chat que eu quero ver. Se todo mundo está vendo a foto aqui do exercício. Senão eu vou tocando o barco aqui e ninguém vê nada. Deixa eu ver que chegou aqui o chat. Sim, beleza. Estão vendo. Então aqui é a série Arm Series no Cadillac. É aqui que você vai ensinar o seu aluno a integrar o braço com o powerhouse. Essa tensão de molas aí, ele tem que dominar, não somente usando a força pura do braço. Então aí ele está tendo uma consciência de que o braço dele termina lá nas costas, não é no ombro. Então eu vou puxando essas molas, usando ali essa estabilização da cintura escapular, mantendo os ombros longe da orelha. Essa tensão vai reverberar por todo o corpo, e se eu relaxar ali o centro do corpo, vai desalinhar a minha pelve, que eu falei distante, tá? Beleza. É, a Arm Series, conectando braço com o centro, com o Powerhouse. Quer dizer, o Powerhouse em si é a integração, né? Cadê o próximo? Ué.
Chat, tem mais algum chat? Não dá para deixar grande. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar mais. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Estou tentando aqui, mas ele não está respondendo. Aí agora. Agora ficou maior, né? Então lá, de novo, que é porque quem está no celular fica pequeno realmente. Só quem está no computador fica maior. Então aqui a imagem que eu já falei do Arm Series, integrando o braço com o centro do corpo. E aí em seguida a gente vai para Leg Series, é a integração de pernas com o centro. Então a bola tem uma tensão aqui, né? Uma alavanca grande de movimento dessa perna estendendo para longe do corpo, para longe do centro, fazendo uma tensão grande que, se não tiver essa consciência de estabilizar a pelve, né? Ativar o powerhouse. Olha aqui o scoop, olha como está o abdômen cavadinho para dentro. E olha que eu tenho um pochete, mas nem parece porque eu ativei bem o scoop, essa cavada aqui do abdômen. Então é isso, galera. Para chegar lá no outro exercício, lá na frente, que você vai precisar de tudo isso aqui bem trabalhado no seu aluno. Lembra daquela frase que o menos é mais. Então a gente quer pendurar o aluno de cabeça para baixo, quer fazer umas paradas avançadas, mas o aluno não faz com qualidade, faz tudo meio troncho, às vezes se machuca, né? Tem uma dorzinha. Aí fez lá o Arm Series, Leg Series no Cadillac, vamos aqui no Reformer fazer um 100, tá? Daqui a pouco vocês vão entender por que desse passo a passo, que é o que eu ensino lá no Pilates Pro. Então, fez o 100, aí sim a gente vai para o backstroke, que é esse exercício que é muito mais instável, que é em cima da caixa. Então, uma coisa é eu estar aqui, deitado diretamente na plataforma do Reformer, no carrinho. Outra coisa é eu estar aqui sobre a caixa. Olha como aqui a torácica mais alta já fica para fora, a cabeça já fica para fora. Então vai exigir todo esse controle. Olha aqui o braço puxando aqui as alças contra uma tensão de mola que está lá tendendo a me desorganizar. Então, se eu não tiver essa conexão braço, centro, perna, centro, que vai fazer essa alavanca, o aluno não consegue evoluir para isso. E aqui você vê que não é um exercício acrobático nem nada, mas esse é o bonito do Pilates, essa evolução, onde o aluno vai superando seus desafios, né, no corpo. Isso vai fazendo com que ele perceba a evolução e anima ele para continuar. O que mais que eu queria falar aqui? 100 para o backstroke. Então, é sobre isso, essa construção que o Joseph fez. A gente saiu do Cadillac, trabalhando de uma forma mais controlada aqui, né? Com mais apoio de superfície. A gente diminui a superfície e chega no backstroke, que é mais avançado. Ah, lembrei que eu queria dizer. O 100 também tem uma questão legal para trabalhar antes de chegar no backstroke, que o 100 é um exercício de respiração. Exige uma capacidade pulmonar, uma capacidade respiratória, que é um exercício bem específico, tem um padrão de respiração específico aqui, que vai me ajudar para esse que também trabalha com um padrão de respiração. Então, ao mesmo tempo, essa estabilidade toda do corpo para realizar o movimento contra a tensão das molas e ainda um padrão específico de respirar, que vai exigir bastante capacidade dos pulmões aqui, tá bom? Então é isso. Esse é um exemplo, tá? Apenas um exemplo dentro de muitos outros que a gente tem dentro do método Pilates, né? Então a gente sabe
quantos exercícios difíceis existem no Pilates que a gente não consegue fazer em nós mesmos como instrutores e muito menos ensinar para o aluno por falta do entendimento desse sistema que Joseph construiu com tanta perfeição. Sistema de aparelho que um ajuda para o outro. Então, tem vários exemplos como esse. A gente pode pegar um aparelho X para ajudar para um outro aparelho ou para fazer um exercício de match, que a pessoa tem dificuldade também no match às vezes, tá? Então, é sistema de aparelho, sistema de sequências de exercícios que ajudam para evoluir o aluno. Então, voltando nesse nosso desafio de dar aula em grupo, né? Se você sabe usar o sistema, você resolve esse problema de não conseguir evoluir a dificuldade dos exercícios, mesmo dando aula em grupo. E o ideal é você ter grupos pequenos, como eu já falei, no máximo 3 alunos, para que você consiga ter essa qualidade. Assim você vai aumentar absurdamente o padrão de qualidade aí no seu estúdio, nas suas aulas, e aí aumente também o valor do seu serviço, que vai ficar de acordo, né? Se os seus alunos evoluem, né, com uma estratégia, um método bem organizado, eles ficam super satisfeitos e você, como instrutora, fica super satisfeita, instrutor satisfeito, e dá gosto de você trabalhar. É muito bom trabalhar assim. Então, tudo isso eu ensino no AR, que é o acelerador de resultado do Pilates Pro. Falando nisso, quem quiser informação, é só preencher o formulário que eu vou deixar na descrição da aula, aqui embaixo do vídeo, que vai estar salvo no YouTube. E aí, na segunda-feira, dia 17, agora, a gente vai começar a nossa Black Friday da mentoria. Então, só preencher aí o formulário para saber todas as informações sobre isso aí, tá? E é isso aí, galera. Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Espero que tenha contribuído bastante aí para mudar essa sua visão e melhorar, extrapolar o seu padrão de qualidade no seu estúdio, nas suas aulas de Pilates. Beleza? Grande abraço aí, obrigado pela participação de todos e até a próxima aula.